pois prazer maior não há que me render e te adorar. Diga, Senhor Deus, tudo que há em mim, Deus, hoje eu te oferto a minha vida, tudo que há em mim. Eu quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado, Deus, ao que eu ganhei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, mas teu amigo me tornei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importa, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. Eu peço, quero estar perto, quero estar junto aos teus pés, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em mim eu quero te ofertar, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda vou dizer, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Só tua voz cante, te louvarei, Senhor, te louvarei, te louvarei. Somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A igreja canta, te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não me importa, te adoramos, Senhor. Louvarei.
diante do Senhor Jesus. Te adoramos, Senhor. Somente ao Senhor adoramos, adoramos, te louvarei, te louvarei. Te louvarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti, oh, somente a ti, Jesus. Amém. Adore, glorifique. Se é para o Senhor, então aplauda com força. Então, amém. Glória a Deus. Amém. Abra a sua Bíblia em Isaías 61. Somente reforçando aqui, o proprietário do Gol, placa 3097, por favor, comparecer no local. Isaías 61. A salvação é proclamada. Amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2, a igreja. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele, Jesus, seja glorificado. Amém. Amém. Diga para o seu irmão: o Espírito de Jeová, o Senhor, está sobre você. E aproveite e dê a mão a ele. Vamos orar. Dê a mão, seu irmão da esquerda, da direita. Vamos, se possível, aí fechar os corredores. Vamos orar, glorificando a Deus. O Espírito do Senhor está sobre essa casa. E a finalidade de um culto de louvor e de adoração, glorificar o nome do Senhor nessa manhã. É culto de batismo, é culto de salvação, de libertação e de cura. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de entrar na tua casa, de estarmos diante da tua presença, que a manifestação da tua glória retire todo espírito de tristeza, angústia, dores. Ao enfraquecido, seja fortalecido na força do Senhor nessa manhã de hoje. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, o inimigo envergonhado, e a ti toda a glória, toda a honra, todo o domínio pelos séculos dos séculos. A ti nós te aplaudimos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Quem vive, quem vive, y a su nombre, y a su pueblo, um grito de júbilo. Dê um aplauso forte ao Senhor. Você tem em mão aí, na segunda parte, o boletim.
E na quarta parte diz assim: hoje à noite, você tem aí na segunda parte, formatura do Eis-me Aqui. Amém? E toda a igreja não está convidada, mas está convocada para a honra e glória do Senhor. Hoje à noite, às 19 horas, ocorrerá a formatura do curso Eis-me Aqui na Escola de Missões Peniel. Um curso especial para os irmãos que almejam servir melhor na igreja em áreas específicas de trabalho. Um grupo seleto compõe essa primeira turma, que certamente trará grandes alegrias a todos nós. Parabéns a todos os irmãos. Dê um aplauso a esses formandos que estarão formando. E ontem nós já tivemos a primeira parte de formandos também. Amém? E ainda, culto hoje à noite, grupo juvenil de teatro. Um grupo de teatro já está em ação. Adolescentes e jovens sob orientação do estagiário Gilberto, professora Márcia e apoio de pastora Joyce do departamento infantil. Neste Natal apresentarão uma peça de dedicação ao Senhor Jesus, dia 23 de dezembro, culto da noite às 19 horas. Sejam todos bem-vindos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Ih, tá fraco. Glória a Deus. Ah, melhorou. Aleluia. Deus é bom. Bem, o nosso culto de hoje está cheio de algumas alterações e nós vamos ter aqui um pouquinho de paciência e compreender tudo que vai acontecer. Daqui a pouco nós vamos ter os batismos e vou explicar. Na semana passada tivemos um culto muito abençoado. Quem estava aqui, levanta a mão, por favor. Ótimo, tá bem, a metade, hein? Cadê a outra metade? Pois bem, então, o que aconteceu? Tivemos um momento aqui, uma oportunidade para aqueles que quiserem ou quisessem batizar-se. E vários irmãos, pelo menos uns 4 ou 5, se apresentaram. O batismo vai ser hoje. Durante a semana, muitas pessoas, pastores inclusive, consultaram a respeito de fazer batismos hoje. Bem, mas como foi numa ocasião muito especial, dentro de um momento também muito particular. E lembram, eu disse assim, olha, quando o anjo do Senhor desceu no tanque de Siloé, ele balançou, sacudiu, moveu aquela água. E quem desceu foi abençoado. E falei então, quem quiser ser batizado, venha agora. Vieram uns poucos e eles serão batizados. Depois apareceu tanta gente durante a semana, gente que viu o culto na internet, etc. Olha, nós vamos seguir aquele momento em que o anjo do Senhor balançou aquela água, moveu aquela água. Então, dentro desse espírito que nós vamos fazer estes batismos nesta manhã, de uma maneira muito especial. Amém? Amém? Então, curve a sua fronte ante Deus. Vamos orar. E vamos lembrar que Filipe descia no caminho de Gaza, quando, a certa altura, com ele estava aquele eunuco. Pode entrar, pode sentar. Quando o eunuco disse, eis aí a água, quem pede que eu seja batizado? E a resposta do evangelista foi esta, se creres. E naquele momento, desceram as águas e ele foi batizado. Amém? É o que vai acontecer agora, para a glória do nosso Deus. Vamos trazer para serem imersos nas águas batismais alguns dos nossos irmãos. Amém? Vou dar uma salva de palmas. Foi um momento muito glorioso, muito especial. Muita gente que estava aí há muito tempo, convertida, abençoada, mas faltava uma decisão. E naquele momento chegou a decisão de Deus.
Por favor, espere um pouquinho. Deixe que os câmeras venham filmar. Por favor, venham filmar aqui os irmãos que serão batizados e a continuidade do nosso culto. Aleluia! Hoje é um dia de festa, não é? É dia de festa, dia de batismo, dia de ceia, dia de Natal. Olha, dias especiais de festa na casa de Deus. Louvado seja o seu santo nome. Vamos então iniciar os nossos batismos agora. E vamos começar lá pelo menorzinho, né? É o Davizinho. Venha, Davi, você desce. Amém. Vamos lá, vamos batizar, vamos glorificar a Deus com toda alegria, com toda a bênção de Deus e alto domínio também. Amém? Vamos lá. Aleluia! E o próximo? E a tua bondade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Amém. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé todos agora. Vamos ter um momento de gratidão a Deus, de louvor ao seu nome, por todas as bênçãos recebidas nesta manhã, porque essas vidas vieram, se renderam a Deus, e alguns, depois de muitos anos, né? Muitos anos pensando, decidindo, até que chegou aquela hora em que o Espírito Santo tocou e disse: olha, é agora. E eles vieram correndo. Olha, o Moraes veio correndo lá de fora, lá do hall, veio de mãos erguidas. Foi muito bonito. Glória ao nosso Deus. Amém. Levante suas mãos também. Vamos agradecer a Deus pelos batismos nesta manhã.
E os próximos irmãos que queiram ser batizados, vão se preparando. Quem sabe no primeiro domingo de março nós podemos fazer batismos aqui. Então, aqueles que estão desejando serem batizados, tomem a sua decisão. Você quer ser batizado? Vem aqui agora então, primeiro domingo de março. 1, 2, olha, o anjo sacode a água e vai embora. A bênção acontece. Depois, telefone não resolve. Venha buscar a bênção agora. É na hora. Sim, sim, não, não. Tem alguém? Pode vir. Passa por fora. Passa por fora. Hoje tem casamento aqui, então vai ser um pouquinho diferente. Mas isso não impede alguém de vir aqui. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Amém. Bem suave. Muito bem. Qual é o seu nome? Daniele. Você frequenta aqui há muito tempo? Não, na verdade não. É agora? É recente? Sim. Deus não abençoe. muito recente, mas recente. Deus abençoe você, tá bom? Amém. Amém. E você, menina? Quantos anos? 12. 12 anos. Quer trocar? Quer trocar comigo? Você tá certo. Nem pode, né? Deus abençoe. Por que você está querendo batizar-se? Porque Deus tocou no meu coração. O Espírito Santo tocou no seu coração. Amém. Muito bem. E você também? Por que você está vindo hoje? É só agora. Porque eu senti aqui a presença de Deus no meu coração. E Deus tocou no meu coração para me ser batizado e congregar nessa igreja aqui, que eu vou congregar em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhora, seu nome? Marlene. Dona Marlene, por que a senhora está vindo aqui para se batizar hoje? Chegou a hora, né? Chegou a hora, né? Tudo tem o seu tempo, tem a sua hora. Deus abençoe a senhora. Não está acompanhando? Aproveita, batiza junto. Você crê em Jesus? Ele é seu Senhor? É o seu Salvador? Já foi batizada? Já? Parabéns. Amém. Vamos, levante sua mão, abençoe essas pessoas que estão aqui. Vamos agradecer a Deus por tudo que tem acontecido e louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Amém. Continue orando. O coral pode vir tomar posição para cantar logo em seguida. Pastor Antônio Afonso, ora aqui abençoando essas pessoas. Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente. Agora, a partir da próxima semana, deve haver uma classe de batismo para vocês. Senhor, nós te damos graças, nós te exaltamos e te glorificamos, porque o poder do teu nome, do teu sangue, Senhor, tem operado, o teu Espírito Santo tem movido corações, e queremos, ó Pai, colocar estas vidas diante de ti, pedindo a Deus que o Espírito do Senhor se apodere do espírito delas, que seja, Senhor, consolidado, Senhor, no coração delas, pelo Teu Espírito Santo, essa decisão que eles tomaram, Pai, e que toda ação do inimigo contra as suas vidas seja repreendida em nome de Jesus, e que a glória do Senhor se manifeste, ó Pai, mais e mais, não somente sobre essas vidas, mas sobre todos aqueles, ó Pai, que têm estado aqui na Tua casa, e que ainda não tomaram essa decisão, que o Teu Espírito esteja, Senhor, operando poderosamente no espírito de cada um, para que cada um seja colocado debaixo da aliança do Calvário, debaixo do poder do Teu sangue e da unção poderosa do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Podem levantar os seus lugares. Coral pode vir tomar lugar.
Tem pessoas em pé lá atrás. Por favor, podem vir ocupar esse banco. Eu estou mandando, pode vir. O casamento é no final do culto. Vamos abrir nossa Bíblia no capítulo 3 do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Vamos hoje ler o texto sobre a igreja em Laodiceia. Onde é que estão as Bíblias? Vamos ver as Bíblias, por favor. Vamos ver bem alto, bem alto, bem alto. Isso, ótimo, amém. Mas tem muita gente sem Bíblia aí, hein? Preciso trazer a sua Bíblia. Glória a Deus. Vamos ler responsivamente a partir do verso 14. Todos. Ou melhor, eu vou ler o primeiro versículo, as irmãs, depois os irmãos. Pode sentar. Muito bem.
Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Vamos começar de novo, está muito fraquinho. Olha como é que vocês leram. Conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Amém? Vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio desde a criação. Estou rico, estou abastado, não preciso de coisa alguma, e bem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Amém. Podem sentar. Vamos orar mais um pouco. Vamos pedir a Deus a sua bênção nesta manhã. Nós estamos diante de um texto muito forte. O capítulo 3, quando chega nesse verso 14, daí por diante, a mensagem à igreja de Laodiceia é uma mensagem muito forte, muito pesada. E de fato ela nos faz pensar e pensar profundamente. Na verdade, ela levanta logo uma interrogação na nossa mente: que tipo de igreja ou que tipo de cristão nós somos? Quem somos nós? Onde estamos? Na semana passada nós vimos aqui rapidamente sobre a igreja em Filadélfia, e a igreja em Filadélfia é um modelo de igreja, um padrão de igreja. Um padrão de igreja que tem um compromisso muito profundo com Deus e que está totalmente à disposição da ação do Espírito Santo. E aquela igreja age com muita fidelidade, com muito amor, com muita seriedade. Por isso, é a única igreja onde o Senhor chega a dizer: olha, eu amo você, eu amo você. Deus ama a sua igreja, e Deus ama a cada cristão. Mas quando nós chegamos em Laodiceia, nós encontramos ele dizendo que ele ama a quem ele repreende. No primeiro caso, ele traz à luz a prova espontânea do seu amor. No segundo caso, ele já demonstra o seu amor pela sua capacidade de disciplinar. Eu disciplino a quem amo. Quando Deus nos ama, Ele cuida de nós. E Deus sempre nos ama. E Ele sempre cuida de nós. Ainda que nós pensemos que nós não temos mais chance nenhuma. Ainda que você pense, que você ache que não tem mais nenhuma oportunidade para você. Talvez você esteja pensando que você chegou ao ponto de ser como aquela água fria, ou melhor, aquela água morna que vinha para a cidade de Laodiceia.
cidade de Laodiceia, ela era abastecida por um aqueduto que atravessava o deserto. E naquela passagem até chegar à cidade, ela estava exposta à temperatura, muito calor, à poeira, à sujeira, a todas as influências do tempo. E a água que chegava para a cidade era água de péssima qualidade. E o povo tinha que tomar, tinha que beber aquela água contaminada muitas vezes. No entanto, outra cidade ali pertinho, Colossos. Colossos recebia a água de uma rocha. Ali debaixo da montanha, do coração da montanha, nascia uma fonte. E a água que fluía de Colossos era uma água pura, puríssima, cristalina. E daquela água fresquinha, com esse calor que está, né? Hoje, como é bom a gente tomar um copo de água bem fresca ou bem geladinha. Aquelas duas cidades, a distância que as separava uma da outra talvez fosse de 25 quilômetros, portanto, mais ou menos daqui a Betim. Então era muito perto. No entanto, a bênção de Deus estava presente em Colossos, porque a água vinha da rocha. A água da rocha é a rocha Jesus. A água da rocha é a rocha, a palavra de Deus. Onde a palavra de Deus prevalece, a bênção está na vida do povo, a bênção está na vida da igreja, a tranquilidade, a paz, o frescor se faz presente. Todo mundo sabe que a água também é símbolo do Espírito Santo. E a Bíblia diz lá desde o princípio que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo também se move hoje. E mediante a palavra de Deus naquele princípio, os mundos foram criados, diz o livro de Hebreus. Água viva, água poderosa, palavra de Deus. A igreja de Laodiceia não tinha compromisso com a palavra. Ela se deixava levar e aceitava aquele tipo de água contaminada que vinha para si. E porque era assim, vejam as consequências. Primeiro, era uma igreja sem propósito. Era uma igreja que não sabia o que queria. Os crentes daquela igreja não sabiam para onde iam. Eles não sabiam qual era o propósito da sua vida. Eles não tinham ministério. Talvez eles tivessem trabalho. Muita gente hoje tem trabalho na igreja, mas não tem ministério. Ministério é dom do Espírito Santo. E o ministério é a ação do Espírito Santo na vida e através de cada cristão. E na medida que o Espírito Santo usa cada cristão dentro da sua igreja, ele também usa a igreja. Quando a igreja está cheia de apenas trabalhadores, há muitas pessoas que até chegam a dizer assim: eu estou cansado, eu vivo ralando nessa igreja, eu trabalho. E alguns até dizem: ninguém reconhece o meu trabalho. Mas eu pergunto, será que alguém precisa reconhecer o nosso trabalho? Alguém precisa pôr um prêmio, me dar uma medalha, pôr uma faixa para dizer quem eu sou e todo mundo bater palma e dizer: ô pastor, você é maravilhoso, você é isso e aquilo. Olha, isso pode ser profissão, mas não é ministério. Ministério não busca reconhecimento. Ministério não busca recompensa e nem busca nada para si. Ministério é aquele que se entrega, que se doa completamente, independentemente das circunstâncias. Ele não quer saber se está sendo bem aceito, se não está sendo aceito, se está sendo entendido, se não está sendo compreendido. O grande problema daquele que tem ministério é saber, em primeiro lugar, estou agradando a Deus? Estou cumprindo o meu ministério?
Olha, algumas pessoas devem ter visto aquele filme que já passou há muito tempo, O Soldado Ryan. O Soldado Ryan lutou na guerra, feroz, bravamente. E como ele era filho de... deixa eu lembrar aqui direitinho, ele era o único filho de uma família. Ele era o arrimo de família. E foi para a frente de batalha. Mas naquela frente de batalha, muita gente perdeu a vida. E afinal ele se perdeu. O batalhão dele chegou em tal situação que parece que morreram todos os seus companheiros. Ele ficou sozinho. E Eisenhower, presidente dos Estados Unidos naquela época, destacou um grupo, um comando, para buscar, descobrir onde é que estava o soldado Ryan. Porque o soldado Ryan era o único homem que havia sobrado na família. Todos os irmãos dele tinham morrido na batalha. Bem, aquele comando foi até a frente de batalha. Invadiu, entrou pela Alemanha dentro. Foi até a França. Andou por vários países. E lutou para descobrir o soldado Ryan. Muitos daqueles homens morreram por causa dele. Eles deram a vida para resgatá-lo. Finalmente eles o encontraram. Eles trouxeram cumprindo uma duríssima missão, em que aquele comando composto talvez de uns 6 homens, quando voltou, só voltou com o seu comandante, porque todos os demais tinham morrido. Ele foi recebido na sua casa, recebeu honras militares. Depois a guerra acabou. E o tempo passou. E lá adiante, no filme, aparece a sua família. A esposa, o filho, os filhos dos filhos, os netos, todos ali. E o soldado Ryan, diante de uma cruz. A cruz era a cruz do comandante do pelotão que o foi buscar lá na frente de guerra. E ele se ajoelhava diante daquela cruz. E ele dizia, ansioso e com lágrimas nos olhos: escutem, eu fui digno. Eu fui digno. Eu fui digno. A igreja de Jesus precisa olhar para a cruz. E cada cristão perguntar a si mesmo e a Deus: Senhor, eu tenho sido digno do teu sacrifício? Ele morreu por mim. A igreja em Laodiceia perder a perspectiva, a visão daquilo que Deus havia feito por ela. Talvez eles vivessem muito bem, talvez não viviam. A Bíblia diz que eles eram ricos. Tem uma situação muito boa. Talvez a igreja fosse muito bem estruturada. Quem sabe fosse quase uma mega church daquela época. Mas Jesus fala: olha, vocês são cegos, vocês são pobres, vocês são infelizes, vocês não veem, vocês têm tantas coisas, mas dentro de vocês é um vazio, há um espaço, um vão, um buraco profundo. Finalmente ele diz ainda: vocês são cegos e nus. Muita gente gosta de tirar roupa, né? Mas não precisa tirar roupa. Jesus disse assim: olha, eu tenho vestes brancas para vocês. A roupa branca é muito fresca, né?
Jesus promete vestimentas brancas para todos aqueles que o servem. Amém? E diz mais: olha, vocês estão precisando de cuidar dos seus olhos. Vocês não estão enxergando bem. Vocês estão cegos. Chega a dizer cego. Cego quem não vê, né? Tem a bengalinha, pá. Não foi, né, Raíssa? Você gostou, né? Pois é. Quantas vezes nós estamos tão cegos? Sabe daquele hino? Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados resgatados, castigados. Ele foi castigado em meu lugar. Ele sofreu em meu lugar. Ele morreu por mim. Ele deu a sua vida por mim. Entrega a sua vida a Jesus. Mas eu já estou na igreja, eu sou até fundador da igreja, estou aqui há 500 anos. Tem muita gente que está na igreja e nunca se converteu. A igreja de Laodiceia era uma igreja. Tinha membros, pessoas que amavam aquele lugar, que dariam a sua vida. Mas o islamismo está aí dando lição, né, para todos nós. Jovens islâmicos, as jovens islâmicas, meninas, moças de 14, 15 anos, se explodindo por causa de uma missão em que eles creem profundamente. Laodiceia, você está cega. Você não está enxergando nada. Você não está vendo. A sua visão está distorcida. A sua capacidade de percepção está esvaziando. Você não está mais sentindo nada. Você não está mais enxergando as coisas. Você perdeu o senso da realidade. Você perdeu o timing. A hora. O tempo e a hora. Às vezes a gente perde o tempo e a hora. Você distrai um pouco. Eu estava no aeroporto há poucos dias, nessa última viagem, e eu estava tão cansado que eu sentei lá, estava esperando o voo que não saía. Era uma conexão. Enquanto a conexão não vinha, eu dormi. Nunca aconteceu isso comigo. Primeira vez, de repente, eu abri os olhos, olhei assim, a fila já estava lá, o povo já estava andando. Eu digo, opa, pulei depressa e fui lá. Pastor Renel, você está perdendo o time, a hora. Não perca a hora de Deus. Há uma hora de Deus para cada cidadão. Há uma hora de Deus para cada pecador. Há uma hora de Deus para cada cristão. Há um tempo em que o Espírito Santo fala, como disse agora mesmo essa senhora. Chegou o tempo de Deus. O livro de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, ele fala a certa altura lá, moreninho, lembra? O que ele diz lá? Olha, o inverno acabou, a chuva chegou, é tempo de cantar. E o que acontece? A figueira já está dando os seus figuinhos. Amém? Eu não esqueço dessa pregação feita por um jovem hippie. Chamava-se Reolon, o gaúcho. Nunca eu vi ninguém pregar um sermão como o gaúcho pregou. Ele dizia exatamente isso lá no estádio do Olaria, no Rio de Janeiro. Ele pregou um grande congresso que houve lá. Ele dizia exatamente isso. Olha, já chegou o
tempo em que a rola canta, o vento sopra, Deus está aí. Amém? É por isso que quando alguém chamar você aqui, o Espírito Santo falar, ouça, obedeça. Deus tem vida nova para você, rapaz. Olha no meu olho. Sabia? Pode começar hoje, aqui, agora. É tempo de Deus. O Espírito Santo está falando. Por que você está chorando? Rapaz, você tem um coração duro, eu sei, te conheço há muito tempo. Eu estou falando isso que está escrito ali na Bíblia, né? Pois é, mas chega a hora de Deus, né? Que Ele quebra o coração da gente, que Ele mexe com a gente, Ele diz, olha, está na hora. Essa é a hora de Deus. Amém? Você quer mesmo? Quer mudar de vida? Não, está preparando não, você já está pronto para mudar de vida. A hora é agora. Sim ou não? Sim ou não? Cuidado. Se ouvir hoje a voz do Espírito Santo, atenda. Ele está falando? O Espírito Santo está falando? Tá? Deus abençoe você. Me dá um abraço. Amém. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Muitos eruditos dizem, desculpa a expressão muito forte, mas muitos eruditos dizem, Laodiceia era uma igreja prostituta, era uma igreja perdida, ela está acabada. Mas Jesus disse que não. Ele diz assim, olha, eu disciplino você. Ou eu uso meu cajado e bato na sua cabeça, eu quebro as suas pernas, eu conserto você. Ou seja, ainda há tempo. Como é que pode, Major? Por que Deus é assim? O que diz a Bíblia? As misericórdias do Senhor todos, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. De novo, só as irmãs, porque as misericórdias os homens, voz forte. Foi por isso que no domingo passado eu chamei um monte de gente aqui. Porque aqui não tem nenhum santo. Todos são pecadores. Foram lavados pelo sangue de Jesus. E agora, vida nova. O passado ficou. E olhe para frente. Creia no poder de Deus. Eu ainda quero abençoar você. Oh, Laodiceia perdida. Oh, igreja terrível. Pastor René dizia de uma certa igreja, Peniel, que não vou dizer o nome, não sei aonde, se era aqui no Brasil, até esqueci. Desculpe o lapso consciente. Lapso consciente. Pois bem, ele dizia assim, olha, aquela igreja é de dura serviço. Algumas igrejas de dura serviço. Por isso, ele diz, enquanto diz a Filadélfia, eu amo você, ele disse para Laodiceia, eu disciplino você. Dura serviço. O que é dura serviço? O que é dura serviço, Tarcísio? Cabeça dura. Bate, pá, fulano, ao poste. Não estou vendo.
Mas tem gente assim, não vá por aqui, rapaz, vá por ali. Eu vou. Faz assim. Não, ele faz do outro jeito. Então tem que machucar a cabeça. Vamos curvar a nossa fronte ante Deus. Olha, tempo de igreja não conta. No exército, tempo de Deus no exército, tempo de serviço é galardão, né? A promoção vem pelo tempo de serviço. Mas na obra de Deus não. Às vezes quem chegou ontem passa na frente de todo mundo. Por causa das misericórdias do Senhor. Oh, Laodiceia, essa água morna está fazendo você, está estragando a sua vida. Água morna que está contaminando a sua alma. Oh, igreja em Laodiceia, na minha boca eu não suporto água morna. Eu vomito. Não fica. Eu não guardo. O Espírito Santo só usa água de qualidade. E essa água vem da rocha. E essa rocha é Jesus. Ele não quer fazer isso. Ele diz: eu vou disciplinar você, mas eu vou dar um jeito em você. Saiba que Deus pode pegá-lo, tomá-lo nas suas mãos. E é dura a disciplina de Deus. É amorável. A esperança. Sempre a esperança. Mas não queira cair sob a disciplina de Deus. Põe a sua vida no altar mais uma vez nesta manhã. Diga: Senhor, aqui está a minha vida. Talvez eu não tenha chegado tão longe como o Laodiceia chegou, mas cuidado com a água. Cuidado com a água que você anda bebendo. Cuidado com as doutrinas que você anda ouvindo. Cuidado com os espaços que você tem concedido na sua mente, no seu coração. Cuidado com o tempo que você tem usado tão mal. Use bem as oportunidades de Deus. Use-as da melhor maneira possível. Porque mais adiante ele diz: olha, eu enviarei chuva, água fresca. Eu derramarei o meu Espírito sobre você. Eu vou abençoar você. Mas veja você como é que vai administrar o que eu pus na sua mão. Se você não souber, você vai perder o que tem, não vai ganhar a outro e vai ficar só. Põe a sua vida nas mãos de Deus. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos continuar nesse espírito de oração.
grandes problemas que havia lá naquela igreja era o relativismo. É um mal do nosso tempo, da nossa época. Olha, tudo é válido, tudo é relativo, tudo funciona. Se não deu desse jeito, vai de outro jeito. Variam as interpretações. Não são as verdades que fundamentam as coisas, mas as interpretações que nós dermos de cada um delas. E cada pessoa tem o direito de fazer quaisquer interpretações que queira, a despeito da verdade. Só existe uma verdade. Não existem várias verdades de uma verdade só. A verdade é única. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nada que saia desse esquema funciona. O que é, é. O que não é, não é. O que é, não pode vir a ser. O que foi, já não é mais. Jesus Cristo, sim, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Continue orando. Senhor, Tu és a verdade para mim hoje. Foi lá de Aristóteles que disse isso, né? Ah, o que é, o que não é, não é. Falou certo. O que é, o que não é, não é. Não existe na obra de Deus, na palavra de Deus, na vida de homens, de mulheres de Deus, na igreja de Jesus, não tem nada disso de... Deixa ver, para ver como fica. Não existe essa expressão, não tem nada a ver. Tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Macieira não produz limão, limoeiro não produz peras, e assim por diante. Cada árvore produz o fruto que é próprio da sua natureza. E se você é um cristão e a natureza de Cristo está em sua vida, você há de produzir os frutos de um verdadeiro cristão. Você não pode ser um cristão e ao invés de produzir frutas e bênçãos, ao contrário, trazer ervas amargas e sofrimentos. Você é uma pessoa que muda as circunstâncias à sua volta, não por sua causa, mas por causa de Jesus. E era mais ou menos isso mesmo que ele estava dizendo para a igreja de Laodiceia. Ó Laodiceia, toma juízo, já é tempo. O tempo está passando e você não está vendo, e cada dia mais você se enrola, se perde no meio de si mesma. Olha para mim. Olha para mim. Eu sou a verdade. Ele disse: eu sou a verdade. Tenho a chave, as chaves de Deus, para a honra e a glória do seu nome. Amém. Continue orando. Se alguém aqui hoje quer consertar a sua vida com Deus, você está afastado da sua igreja, vem aqui dizer: eu quero voltar para a minha igreja. Pode ser essa, pode ser outra, não importa. Volte para a sua igreja. Quando Ângela Maria estava muito mal, uma época, e alguém chegou e perguntou e disse: Ângela Maria, se você soubesse que você morreria amanhã, o que você faria? Ela disse: voltaria depressa para a minha igreja. Volte para a sua igreja depressa. Aqui, moço. Deus abençoe você. Tem mais alguém? Pode vir. Volte depressa para a sua igreja. Amém. Deus te abençoe. Eu sei que tem mais gente aí precisando de voltar depressa. Volte depressa.
É hora, é hora, é hora, é hora. Vai esperar ainda o quê? Deus abençoe você. Quem mais? Amém. Vamos orar agora. Por favor, levante suas mãos. Abençoe estas vidas que estão aqui. Vamos orar em favor de cada pessoa que está aqui nesta manhã mais uma vez. Agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua grande misericórdia, pelas compaixões de Deus, pelas compaixões de Deus, pelas compaixões de Deus. Acho que o mais bonito que existe no Evangelho são as compaixões. Compaixão, eu acho que é o quadrado do amor, é o não sei o que, é o amor acima de toda circunstância, de todo entendimento, de toda razão. Compaixão. Igreja é compaixão. Igreja é compaixão. Não é julgamento, não é condenação, mas é conserto de vida. Está errado? Conserte. E não volte a errar. Compaixão existe, e para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar, levante bem alto suas mãos. Vamos repetir: Senhor Jesus, nesta manhã, bendecimos o teu santo nome, por todas as tuas maravilhas. Suplicamos a tua bênção para a nossa vida. Eu preciso da tua bênção. Eu preciso da tua misericórdia. Eu preciso das tuas compaixões. Não somos melhores. Não somos piores. Somos seres humanos. Seres humanos sujeitos a todos os sentimentos e paixões humanas. Pode repetir. Somos seres humanos sujeitos a todos os sentimentos e paixões humanas. Por isso precisamos refletir. Por isso dependemos do teu Espírito Santo, nos abençoando, nos firmando com as suas mãos, nos alimentando com a sua palavra, trazendo água viva para a nossa vida, trazendo cura, segurança, tranquilidade e paz. Dá esta bênção agora. Dá esta bênção agora. E recebe mais uma vez na tua casa e na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Amém. Pode sentar. Pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu vou clamar, Senhor. Aqui eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a minha. Tudo pode
vida de Lucas Andrade Gontijo. Lucas é filho de Rubem René Feitosa Gontijo e Luciana Júnia Andrade Gontijo. Gostaria que o casal trouxesse o Rubem, ou melhor, o neném aqui à frente. Também os avós, os parentes presentes, por favor. Estão conosco há 3 semanas a Sonja de Campos Feitosa Gontijo, minha irmã, filha do pastor Renê, claro. Ela é a pessoa que tem se dedicado em cuidar da vida do pastor Renê nesse tempo de sua luta e grande provação da enfermidade pela qual tem passado. Deus abençoe a vida da Sonja, fortaleça e dê a ela unção e graça. Também estiveram conosco a Gisele Gontijo e também o presbítero Michael e Isabela. Às vezes já voltaram para Campo Grande. Muito bem, vamos apresentar esse rapaz aí. Que bênção! Amém. Vamos ficar em pé, por favor. Vamos recitar o nosso versículo, sempre muito próprio nessas ocasiões. Ensina. E até quando? De novo. Ensina a criança no caminho. Amém. O pastor Renê está me informando que esse é o 24º bisneto do pastor Renê Pereira Feitosa. Ex-velho, hein? Velho abençoado. Bem, vamos agradecer a Deus. Olha que coisa bonita. Que coisinha bonita, maravilhosa. Amém. Parece com a mãe, viu, Rubem? Graças a Deus. Amém. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado pela vida deste menino. Louvamos o Teu nome, porque Lucas pressupõe um pregador, anuncia um evangelista, anuncia um homem de Deus. Por isso nós te pedimos que Tu fortaleças, que ele tenha o crescimento normal, que ele cresça, Senhor Deus, plenamente em todas as áreas, e ele seja guardado, guiado por Ti. Dá-lhe saúde, forças, energias. Também abençoa, Senhor Deus, a sua vida espiritual, que ele seja usado por Ti poderosamente. Pedimos também que a sua família o conduza nos caminhos de Deus, e ele siga, Senhor, a instrução e a disciplina da Tua palavra, e seja usado poderosamente por Ti. Muito obrigado, Senhor, por esta vida. Muito obrigado pela vida dos Teus servos, todos que aqui estão e representam uma linhagem espiritual nesta vida. Que ela se cumpra e se realize dentro dos Teus propósitos. É a oração que fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Olha, na hora que eu falei uma linhagem espiritual, ele sorriu. Vocês sabem quantos pastores tem na minha família? Pastores, filhos do pastor Renê, cunhados e tal. São 27. 27. Amém? É benção, não é não?
Bata palmas. Não é pra mim, não. Eu já dei o que tinha que dar. Agora vem os outros aí. Agora a tocha vai com eles. Há uma coisa muito importante na Bíblia que se chama geração do Espírito. Geração não é só biológica, não. Existe uma geração do Espírito. Veja a Bíblia. Veja a Bíblia. Tem de tudo. Tem coisa muito boa, tem coisa não tão boa, mas tem de tudo. E Deus usa e a todos abençoa. Amém. Que Ele abençoe Lucas. Ouviu, Lucas? Guarda isso em Lucas. Quero ouvir falar de você ainda. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Olha, ela foi apresentada pelo outro vovô, pelo bisavô. Agora sou eu que estou apresentando, tá bom? Hein? Tudo bem, Sarinha? Vamos orar? Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela vida da Sara. O seu nome a compromete contigo e com a tua palavra. Por isso nós a entregamos nas tuas mãos, que ela seja como a antiga Sara, que confiou em Ti e viveu para a glória do Teu nome todos os dias da sua vida. Muito obrigado pela sua existência, que ela continue nos Teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Pronto, amém. Aí o vovô Leno. É muito privilégio você ver a sua geração crescendo no caminho do Senhor. Isso é muito gratificante, porque eu fui ter esse privilégio com 21 anos. Meus netos, meus filhos, já tiveram essa satisfação, essa grata satisfação. Efésios 6,16 fala assim: tomando sobretudo o escudo da fé. Eu desafio os irmãos a meditar nesse versículo, saber qual que é o escudo da fé. Logo no 17 fala: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas no versículo 16 o Espírito Santo falou assim comigo, ali agora no banco, fala isso na igreja agora: o escudo da fé é a palavra de Deus. A Bíblia diz assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A minha neta já carrega uma bolsinha linda com a Bíblia. Quando ela chegou com a Bíblia, eu tremi, eu olhei e o Espírito falou assim: olha que maravilha. Ela já está carregando o escudo da fé, já está protegida. Provérbio 22:6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não tem jeito, meus irmãos. Isso é verídico, isso é promessa de Deus. E Deus não é homem para se mentir. Fica desafiado. Crie seu menino, seu neto, seu bisneto no caminho do Senhor, com todo carinho. Ensina a levantar a mão, glorificar a Deus. Nós temos filmado essa menina com 1 ano, com as 2 mãozinhas para cima, louvando a Deus. Eu fico muito emocionado em uma coisa dessa. Eu noto a presença do Espírito do Senhor na hora dessa, muito forte na nossa vida. Que Deus possa abençoar a igreja. E eu fico satisfeito de ver os rostos tão alegres aqui quando vê uma família reunida assim, louvando a Deus. Deus abençoe. Pode sentar. A Sonja quer dar uma pequena palavra. E eu quero lembrar aqui que a Sonja é membro fundadora da Igreja de Peniel e foi a nossa primeira secretária. Aí tá me envelhecendo. Tá muito jovem.
Mas um dia, algum tempo atrás, eu achei que todos os meus sonhos estavam sendo enterrados. Mas como a viúva de Naim, Deus ressuscitou todos os meus sonhos. E eu tenho visto esses sonhos se concretizarem nos meus filhos, nos meus netos. E Deus tem abençoado a minha vida. E eu tenho visto que nós podemos sonhar os sonhos de Deus, porque Ele concretiza todos eles. Amém. Amém. Muito obrigado. Orem por ela, viu? Orem por ela. Essa aqui cuida do pastor Remy. Cuidou do marido dela. Teve uma doença muito pesada. Um homem de Deus. Depois foi a nossa mãe. E agora o nosso pai. Songe. Grande é o seu lagar, tenho certeza. Deus é fiel e justo, e Ele abençoará como tem abençoado. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podem voltar todos para os seus lugares. Curve um pouco a sua fronte ante Deus. Medite um pouco. É muita emoção. Esses cultos da Igreja Peniel são sempre muito exigentes, né? A gente tem que ter preparo emocional. Vamos orar. Fique tranquilo um momento. Nós vamos hoje também, agora mesmo, celebrar um casamento. Claro que esse casamento é uma experiência sui generis no culto de domingo de manhã. E ele vai seguir um padrão diferente dos casamentos, naturalmente, que acontecem aqui sempre. Então a ordem será outra. E eu vou anunciar agora mesmo para não haver nenhuma dificuldade. Amém? Eu vou anunciar aqui a ordem de entrada, que é a seguinte. Primeiro vai entrar o noivo, depois a pessoa que traz a Bíblia, em seguida quem traz as lembrancinhas e a entrada dos padrinhos, que ainda não entraram. Então esta será a ordem e todos entrarão juntos. E atrás da noiva, logo após a noiva, entra a pessoa que traz as alianças. Amém? Entendido? Nunca fizemos o casamento assim no domingo de manhã. Mas por quê? Trata-se de um jovem ex-recuperando, ou um jovem que passou por aquela vida toda muito pesada, que vocês sabem qual é, na qual nós trabalhamos profundamente, nosso ministério, e Deus o abençoou muito. E ele quis fazer o seu casamento muito depressa, logo. Ele já está liberto, está livre, e Deus tem usado a sua vida poderosamente. Por isso nós resolvemos fazer o casamento de Natanael, de Samuel e Natália, hoje, neste culto, domingo de manhã. E é por isso também que ele vai seguir um padrão e um ritmo especial, fora do normal aqui na igreja. Todos vão entender. Amém? Muito bem, todos prontos? Lá estão prontos todos, lá atrás também? Por favor, vou ler de novo aqui para os padrinhos que estão aqui na segunda fileira, né? Vocês primeiro vai entrar o noivo, depois a Bíblia, depois as lembrancinhas, e em seguida os padrinhos podem estar onde estão, só passarão para a frente dos pastores. Vamos ficar em pé então, vamos dar início.
Entra agora o noivo. Há um lugar pra chegar, há uma ponte que te levará pro outro lado. Há um sonho, uma voz dizendo: teus sonhos também são meus. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Mulher, os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado. Mulher, os teus sonhos são meus, os problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei. Vou te levar, te conduzir. E quando você alcançar, saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado.
Amém. Diz assim a palavra de Deus: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e Jesus estava presente com todos os seus discípulos. Amém? Natália e Samuel, Jesus está presente. Amém? Todo esse anseio que você tem de casar-se, toda essa hora importante na sua vida de completar a obra de Deus na sua vida e na vida da sua esposa, aqui hoje se realiza. E a gente vê esse paralelo maravilhoso, né? Em que Jesus está aqui e aqui está a Assembleia, a igreja, os seus discípulos. Que o Espírito Santo abençoe muito a vida de vocês, que o seu casamento seja bênção e edificação, que a palavra de Deus seja o fundamento, que ela seja a rocha, a água viva, o alimento de cada dia, a unção do Espírito Santo, a graça do Senhor, a misericórdia, a força, o poder, a prosperidade de Deus. Amém? Que todo aquele passado que foi tão difícil de ser vencido, não é? Foi difícil para os dois. Foi? Muito difícil. Muito difícil. E você, Samuel? Verdade, muito difícil. E agora? Como será daqui para frente? Só aleluia e glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Pois é. E Natália? É só aleluia e glória a Deus, Natália? Só felicidade. Oh, maravilha. Mais uma salva de palmas. Isso aqui é casamento. Casamento abençoado. Não tem que falar em dor, em amargura, sofrimento, doença. Deixa a doença para lá. Quando vier, dá um baile nela. Ore a Deus, peça a bênção de Deus. Fiquem firmes na igreja. Mantenham a sua vida em comum, em unidade com Deus. O tempo todo juntos. O tempo todo, viu? Venham à igreja juntos, o quanto possível. Se forem às ruas, vão juntos. O que forem fazer, que o façam juntos para a glória de Deus. E que o Espírito Santo os abençoe. Continue abençoando como está fazendo agora, e como vai fazer muito e muito mais para a honra e glória do nome dele. Amém? Olha, eu não vou fazer juramento, nada disso, isso é bobagem. O povo promete aqui uma porção de coisas, ninguém cumpre. Então não precisa fazer juramento. Precisa aqui sim fazer uma coisa: dizer a ela por que você quer casar com ela, e ela dizer a você por que você quer casar com ele. Amém? Então me dá aqui o buquê, vamos pôr esse buquê aqui em cima, e vocês vão ficar de frente um para o outro, segurando as mãos. Samuel, por que você quer casar com a Natália? Porque ela é uma mulher que me completa, e graças a Deus por tudo que ela passou, os meus momentos quando eu era ímpio, ela esteve firme, manteve comigo, e até hoje está junto. E graças a Deus eu creio que essa união aqui está acontecendo agora é para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Eu porque ele foi o meu primeiro namorado. Tem 8 anos que estamos juntos e sem dúvida que é amor, amor e mais amor. Muito amor, hein? Glória a Deus. Amém. É o amor de Cristo, né? Que completa todos os outros amores e fica na bênção plena do Espírito Santo. Amém? Podem ajoelhar-se aqui, nós vamos orar. Ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que como ministro do Evangelho, neste momento abençoe este casamento. Senhor, que ele hoje se inscreve de uma vez por todas no teu livro sagrado. Guarda, Senhor Deus, a vida deste casal.
que eles sejam abençoados em todos os momentos da sua vida, que cada passo que derem seja conduzido por Ti, e cada passo, Senhor, tenha as marcas da Tua presença. Pai, que a Tua palavra continue, Senhor, trabalhando profundamente na vida e no coração deles, e que a sua família seja ricamente abençoada. Ó Deus, guarda-os com Teu poder e realiza o Teu propósito na vida deles, e nós os entregamos nas Tuas mãos agora, para a honra e para a glória do Teu santo nome, e que sejam muito felizes para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vocês vão dizer, mas por que ele deu a bênção antes das alianças? Porque eles já estavam juntos há muito tempo. Esse casamento já tinha sido feito antes. Hoje ele foi celebrado na presença de Deus. Amém? Tá certo? Confirmado, não é? Então nós vamos confirmar com essas alianças que vocês não usavam. Agora elas vão dizer: um dia fomos abençoados no altar de Deus, um dia fomos recebidos na igreja do Senhor, e agora nós somos seus servos, e é por isso que nós vamos selar a nossa aliança com este sinalzinho de ouro que vai ficar para sempre e para a glória de Deus. O nome das alianças é quase o mesmo. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor seja misericordioso e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe. Aleluia. Deus abençoe, Samuel. Amém. Quero consagrar meu lar a Ti e o nosso futuro para Te servir. Com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus.
Eu e minha casa serviremos a Deus. O culto ainda não terminou, por favor. Minha casa serviremos a Deus com alegria. Amém, amém. Glória a Deus. Nós vamos agora oferecer ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, as bênçãos que Deus nos tem dado, dando energia, vigor e abençoado o nosso trabalho, né? Graças a Deus que Ele nos tem sido pródigo com as suas bênçãos. Amém. Vamos então trazer ao Senhor os dízimos e as ofertas. Lamentavelmente vou pedir para ficar em pé mais uma vez. Vai ser difícil, mas vamos ter que dar a volta por causa do corredor que está fechado hoje. Amém? Por favor, vamos trazer as nossas contribuições. Antes da oração final, lembro que hoje à noite, às 19 horas, temos a formatura do Eis-me Aqui. Amém? É muito importante esse culto, tão importante quanto foi o de ontem. Muito abençoado. Graças a Deus por isso. Eu vou convidar os irmãos que foram batizados hoje para virem até aqui à frente e assim serem oficialmente recebidos pela igreja. Já o foram, desde o momento que foram batizados ali, já estão integrando o corpo de Cristo, porque cumpriram toda a justiça, segundo diz a palavra de Deus. Amém? Todos vocês que foram batizados hoje, por favor, venham até a frente. Vamos encerrar com oração em favor dos senhores. Falta alguém ainda? Cadê o Davizinho? Onde está o Davi? Amém. Vamos orar assim mesmo. Davi, venha depressa. Davi, ele, acho que ele foi cuidar do tupetinho. Você deu um jeito, conseguiu espetar esse cabelinho para cima. Ainda deu tempo. Amém. Vamos orar, vamos impor as mãos todos, vamos agradecer a Deus por esse momento tão abençoado, essa hora de muita alegria. Que o Espírito Santo de Deus os acompanhe, fortaleça e a sua vida cristã seja de graça, unção e poder. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida dos teus servos. Recebe hoje, Senhor, a cada um deles no teu trono perante a tua presença, e o que o nome deles
inscrito no livro da vida, permaneça para sempre. Que Deus os abençoe ricamente. Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém, amém, amém. Vocês podem ir lá na frente para receberem os cumprimentos da igreja e com o casal que hoje se casou.